uma vez mais um bom dia, um feliz sábado a você. Eu já estive anteriormente aqui na frente trazendo alguns anúncios e informações da igreja, mas eu percebo que existem alguns que agora eu vejo que não vi anteriormente. Que Deus te abençoe. Pessoalmente eu estou feliz por vê-los aqui na igreja nesta manhã. Que a bênção do Senhor esteja com você quanto à decisão de ter chegado aqui à casa de Deus. Nós estamos nesse mês de setembro e outubro apresentando uma série de sermões e mensagens, a volta às aulas e o falso dilema entre a fé e a razão. E nesta manhã eu vou falar para você sobre Ground Zero e o reino de Deus. E eu quero pedir e convidar você gentilmente a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Livro de Daniel. Por favor, você abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Você abra o seu celular, o seu tablet. Mas eu gostaria que nesta manhã juntos nós lêssemos e estudássemos a palavra do Senhor. Se você nota que alguém do seu lado, à sua frente ou por trás de você está sem a Bíblia, seria bom você ter a oportunidade de compartilhar com ele ou com ela, para que todos nós juntos pudéssemos aqui estudarmos e lermos a palavra. Eu tenho dito que sábado pela manhã, quando o pregador vem aqui, ele vem para anunciar e para proclamar a mensagem de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. E me alegra nesta manhã compartilhar da Bíblia, da palavra de Deus com você. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor nesta manhã em Daniel no capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos, verso de 1 a 3, depois do verso 31 ao verso 45. Diz assim a Bíblia. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Agora venha comigo a partir do verso de número 31. Verso de número 31. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Eu estou no verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e o terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Verso 41. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. E a minha pergunta para você é: o que é Ground Zero? Queridos, no ano de 1945, nos dias 6 e 9 de agosto, infelizmente 2 bombas atômicas foram detonadas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Você tem aqui 3 fotos. Essa primeira foto, ela mostra como foi a cena vista e fotografada horas depois dessas bombas serem detonadas. Esta outra foto é o que eles chamam do Ground Zero, o ponto qual, na verdade, meia milha para cima dali, essa bomba foi detonada. E aqui embaixo nós temos o homem que mais passou por cirurgias para se recuperar depois que essas bombas foram detonadas. E o que significa o Ground Zero de forma prática? O Ground Zero é o lugar onde a ação ocorre. O Ground Zero é onde as mudanças acontecem. O Ground Zero é onde o curso da história mundial muda em novas direções. Ou seja, a partir do momento que essas 2 bombas são detonadas num específico local, num específico tempo, 3 coisas acontecem. Ocorre uma ação, essa ação ela gera mudanças, e essas mudanças geraram muitas mudanças na história mundial. No ano de 2007, no mês de junho de 2017, a revista Ministry Magazine, através de um artigo de George Knight, um historiador e intelectual da nossa igreja, trouxe a seguinte frase: o Ground Zero no grande conflito entre Cristo e Satanás é a luta pelos corações e mentes da próxima geração. Quero relembrar aqui com você 3 pontos sobre o Ground Zero. O Ground Zero é o lugar onde uma ação é tomada, onde mudanças acontecem e onde essas mudanças geram grandes transformações mundiais. E esse historiador da igreja, o George Knight, ele diz assim: o Ground Zero no grande conflito entre Cristo e Satanás é a luta pela mente e os corações da próxima geração. Por que será que ele faz esse statement? Por que ele diz que no grande conflito entre Cristo e Satanás, o lugar onde acontece uma ação, o lugar onde mudanças são tomadas, o lugar onde a história do mundo realmente sofre um outro rumo, por que isso é na mente e no coração da próxima geração? Queridos, o nosso mundo, ele passou por 3 grandes revoluções. Uma primeira revolução é a revolução agrária. É quando o homem se organizou em comunidades e decidiram explorar a terra e os animais. O homem, entendendo o ciclo da natureza, se organizando em comunidades, decidiu que agora eles iriam usar do solo e dos animais para sobreviver de uma forma mais ordenada. Uma segunda revolução é a revolução industrial, quando o homem agora migra do campo para a cidade, a fim de trabalhar nas grandes indústrias. E uma terceira revolução, que é a revolução que nós estamos vivenciando hoje, é a revolução digital, quando através da internet e os vários meios, computador, celular, videogame, tablet, chegaram nas nossas mãos. Na década de 70, quando a revolução digital estava ainda num processo embrionário, quase que engatinhando, esse cientista alemão, Joseph Weisbrauch, diz assim: computadores seguem regras, eles não fazem julgamentos,
Não há lugar para subjetividade, somente para fórmulas estabelecidas. Quanto mais nos tornamos dependentes da inteligência artificial, veríamos cada vez menos demonstrações de compaixão e sabedoria no mundo. Ou seja, nós nos tornaríamos menos humanos. Você já viu essa capa de jornal em algum lugar? Alguns anos atrás, numa estação de metrô lá em Nova York, foi infelizmente fotografada a queda e a morte desse indivíduo. Houve ali uma convulsão, um tumulto, uma briga, e infelizmente o indivíduo foi empurrado para dentro da linha do metrô. E esse homem, jornalista do New York Post, conseguiu fotografar o momento que ele caiu e infelizmente ele não sobreviveu, ele morreu. O que chamou a atenção foi que depois dessa publicação, a pergunta de grande parte da comunidade foi: puxa, se teve tempo para fotografar, por que não usou desse tempo para salvar o indivíduo? Esse foi um retrato claro de como a tecnologia, de alguma forma, vem moldando a nossa percepção, e nesse caso foi mais importante a câmera e o clique do momento do que propriamente a percepção de que havia um ser humano ali que precisasse de ser salvo. Ou seja, queridos, na revolução digital, algumas coisas têm mudado a nossa mente e o nosso comportamento. Sabe que existe um livro, eu aconselho você a ler, ele está traduzido em português. O nome do livro é Os Superficiais, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. E o Nicholas Carr diz assim: a mente linear, calma, focada, sem distrações, está sendo expulsa por um novo tipo de mente que quer e precisa compartilhar informações em surtos breves e desconexos, frequentemente superpostos. Quanto mais rápido, melhor. Esse processo levará à formação de uma nova linhagem de seres humanos, adaptados e dotados de capacidade mental para resolver questões que a vida apresenta, mas sem a necessidade de concentração. Lidando com todos os problemas ao mesmo tempo, embora de modo mais superficial e sem tanta demanda de inteligência. E assim a nossa geração, resolvendo e lidando com um monte de coisa ao mesmo tempo, sem estarmos focados em nada. Muitos de nós pais reclamamos que os nossos filhos não conseguem se concentrar, se ater a uma atividade, começar e terminar alguma coisa. Percebemos os nossos filhos muito aéreos, muito no mundo das nuvens. Mas por quê? Fruto e reflexo de uma geração nativa ou digitalmente nativa. E um outro livro que eu aconselho você, também em português, a Invasão Digital. Aqui são pai e filho, dois doutores, pai e filha, e eles escrevem e falam, a tese central do livro é uma só. O cérebro do ser humano, nas últimas décadas, com a revolução digital, tem mudado, e mudado para pior. O que eles apresentam nesse livro é que a revolução digital, a exposição às telas de todas as formas, tem causado algumas mudanças no nosso cérebro, especificamente em 6 áreas, em 6 sistemas. Primeiro deles, o prazer, núcleo de accumbens. E eles dizem o seguinte, queridos: essa parte do cérebro, a parte do prazer, o núcleo accumbens, é a parte que controla as experiências do prazer, como, por exemplo, a satisfação de uma boa alimentação, a satisfação de ler um bom livro, a satisfação de um bom relacionamento. Ou seja, quanto mais estamos expostos à internet e aos jogos online, mais o nosso cérebro nesta parte é afetado. E quanto mais ele é afetado, menos nós temos satisfação nas coisas comuns da vida. E eles exemplificam: perdemos gosto por uma boa refeição. E eu queria te perguntar uma coisa aqui, pensando nisso. Já aconteceu de alguma vez você ou na sua casa estar com a geladeira lotada, estar com um armário lotado, e você vai comer alguma coisa, e você abre a geladeira, você abre o armário, ambos estão lotados, e você fala: puxa, não tem nada para comer. Tem nada para comer. Ou então você vai no supermercado, você anda
todo aquele supermercado buscando e tendo condições de comprar, mas olha para o carrinho, não tem nada. Já aconteceu de você muitas vezes diante de alguma situação da vida que em outros tempos chamaria atenção, mas você olha para hoje, não tem graça, não tem prazer? É justamente isso que eles estão acusando. A exposição às telas pela internet e pelos jogos online tem roubado da nossa vida o prazer pelas coisas comuns. O detalhe, queridos, e eles continuam e dizem, o indivíduo exposto aos games e à internet perde a capacidade de sentir prazer nas coisas boas e simples da vida, das coisas comuns da vida, daquilo que realmente dá sentido à vida e é necessária para a construção de uma personalidade equilibrada. O detalhe é que quando nós perdemos o prazer e o valor das coisas simples da vida, é exatamente a perda do valor disso que faz com que a nossa vida seja sem sentido e vazia. E eles dizem também que a internet, os videogames, têm causado grande dano na parte do repouso do nosso cérebro. O uso indiscriminado da internet e dos jogos online desencadeia o aumento de alguns hormônios como cortisol, o qual acaba bloqueando os receptores do repouso. Como consequência, ansiedade. Os nossos filhos, expostos o todo tempo à tela de toda forma, a jogo de toda maneira, eles perdem a capacidade do cérebro de descansar e como fruto disso, o nosso cérebro sempre ansioso. Temos crianças hoje diagnosticadas com crise de ansiedade. Um outro sistema é o sistema da memória. Embora o cérebro tenha uma incrível capacidade de memorização, com o uso da internet e games, há uma baixíssima retenção de informações. Não adianta os nossos filhos estarem expostos à internet, a games, dedicar horas estudando, porque não vão conseguir reter a informação necessária, porque isso vem bloqueando. Uma outra parte, na aprendizagem, e aqui é muito simples a conta. Se os nossos filhos estão expostos à tela, se dedicam muito tempo à tela, duas coisas acontecem, ansiedade e fadiga. Veja que muitos dos nossos filhos, quando passam tempo jogando, por exemplo, ao término daquilo, como alguma das características, eles estão ansiosos porque querem mais e ao mesmo tempo se sentem cansados. E daí muitos deles com baixo desempenho escolar. Queridos, grande parte dos nossos filhos, para não dizer todos, são normais. Têm um cérebro normal como toda criança. Se os nossos filhos não estão indo bem na escola, com algumas exceções, o problema não é de ordem clínica patológica. É problema do dia a dia, dos hábitos, do comportamento, daquilo que fazem e dedicam com o tempo. Afeição. Afeição é uma necessidade biológica do ser humano. Não é apenas psicológica. Ao passo que nós crescemos em números de seguidores nas nossas redes sociais, sabe o que acontece com os nossos relacionamentos reais? São mais frios, superficiais e desconexos. E sem contar na questão espiritual, porque a gente não pode servir a dois senhores. E geralmente, o tempo que nós dedicamos para as coisas ligado à vida digital é justamente o tempo desproporcional que nós utilizamos para as coisas de Deus. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de falar algumas coisas aqui sobre alguns acessórios que nós temos hoje em dia. Um deles é o videogame. E eu falo isso com amor, com carinho para os pais e para os filhos. Escutem só, deixa eu usar uma expressão, ela não é muito bonita, mas você vai entender. Como pastor, queridos, eu não estou aqui para ficar cuspindo regra de vida para ninguém. Deus não espera isso de mim. Mas como pastor eu tenho um compromisso com a verdade. E o meu compromisso é com a verdade e tão somente com a verdade. Ainda que isso possa causar algum dissabor ou frustração na sua vida pessoal ou familiar. Então eu gostaria que você entendesse que a minha mensagem nesta manhã não é um recado como uma indireta para alguém. É uma indireta para toda a igreja, para todo mundo, inclusive para mim, que tem os meus filhos também. E cada palavra que publicamente eu procuro proferir aqui, aumenta inclusive a minha responsabilidade de vivê-la e de praticar tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto familiar. Queridos, algumas coisas do videogame.
Você que tem a sua criança, o seu filho, a sua filha que joga um videogame. Já aconteceu com você de chegar para o seu filho e pedir para ele 10, 15 vezes, desliga o tal do videogame, por favor? E o danado não desliga. E ele fica 5 minutos, e 10 minutos, e 20 minutos, e 1 hora e não desliga. E a hora que desliga, se joga no chão, grita, reclama. Isso acontece quando você pede para ele parar de brincar com Lego? Isso acontece quando você pede para ele parar de ler um bom livro? Isso acontece quando você pede para ele deixar a bicicleta? Não. Por que quando é com videogames eletrônicos, nossos filhos relutam, choram e brigam para desligar o danado videogame? Por uma simples razão. Todos nós, seres humanos, temos uma parte aqui no nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Essa é uma região chave do nosso cérebro, a qual está trabalhando e atuando a fim de lidar com os estímulos e com a motivação. O detalhe é que os nossos filhos não têm essa parte ainda totalmente construída e formada. Então, quando eles passam horas e horas na estimulação do videogame, e por não ter essa parte muito bem formada, gera dentro deles um conflito, uma crise. Eu estou à base de estímulo há muito tempo, há muitas horas, e ao mesmo tempo a parte que deveria controlar e cuidar disso não está formada. Logo, essa crise de desespero. Um outro ponto, o videogame lida com os nossos filhos à base da dopamina. O que seria a dopamina? A dopamina é uma química ligada ao prazer, à euforia, à motivação. Um componente chave que regula o mecanismo de premiação no cérebro. Quando se joga o videogame, isso impacta seu cérebro da mesma forma de quem está intoxicado com substâncias químicas como drogas. A reação é a mesma. A reação que os nossos filhos têm enquanto jogam videogame e enquanto nós pedimos para eles desligarem o videogame é parecido e comparado à reação de alguém que está sob o efeito de droga, tanto e quanto está usando, inclusive quanto a questão da abstinência. Um outro ponto ainda, queridos, videogames foram feitos para manter as nossas crianças em transe. Pode cair o mundo, estou jogando meu videogame em paz. As crianças não piscam, não sentem fome, não sentem frio, não ouvem barulhos, nada as incomoda, porque o videogame foi colocado ali para a criança viver aquela experiência de estar em transe, se abstrair da realidade, viver num mundo imaginário. E o videogame ele age numa base forte, uma forte fonte intermitente de prêmios, constante fluxo de dopamina lançada no cérebro durante o tempo jogando, estímulo mais excitação. Ou seja, o videogame ele estimula você, e quando você alcança determinada fase ou estágio, ou alcança uma determinada vitória, ele te dá o estímulo. Agora a minha pergunta para você é, na vida real, no dia a dia da vida, a vida trabalha com você na base de estímulo e motivação? Por exemplo, estudar. Vamos ser honestos, estudar é alguma coisa assim que nos traz motivação, prazer, alegria, satisfação. É divertido estudar, queridos? Grande parte da minha vida, como a de vocês, foi feita e passada em sala de aula. E a grande verdade é que estudar é um ato de sacrifício, de resiliência, de realmente você se entregar e, em alguns casos, ir até as lágrimas. O detalhe é que os videogames, a internet, estão moldando a mente dos nossos filhos numa condição que não é compatível com a realidade ou com as coisas que dominam ou deveriam dominar a nossa realidade. Eu gostaria de colocar para você o seguinte também. Infelizmente, o mecanismo do videogame é um mecanismo que funciona na nossa vida. O mecanismo da cópia, learning by doing. Eu não sei se você se lembra, mas no ano de 1999, no mês de abril, aconteceu em Columbine, no Colorado, uma grande tragédia. 2 meninos entraram fortemente armados na própria escola que estudavam e ali foram brutalmente massacradas 12 crianças. Existe um filme que está passando por aí, eu acho que no Amazon Prime, e esse filme retrata a história de uma jovenzinha, da Rachel, uma menina pequena,
que dias antes daquele atentado havia entrado numa discussão, num bate-papo com seus amigos, e ela foi fiel em defender a fé cristã. E acontece que quando esses dois meninos entraram na escola, a primeira criança que eles abordaram foi justamente a Rachel. E eles fizeram para ela um pedido, um apelo: renuncie à sua fé e você viverá. E ela fielmente decidiu não renunciar à sua fé por conta de viver. E infelizmente esses dois meninos mataram essa menina e outros 11. E a explicação que eles encontram para essa fatalidade é justamente o fato desses meninos estarem há muito tempo usando videogame, jogando um jogo de muita violência no passado. Learning by doing. Através do videogame a nossa mente é formada, nós vamos abrindo janelas para aquilo que nós queremos fazer. Quais são algumas das consequências negativas do videogame? Obesidade, fraqueza, desnutrição, problemas de atenção e concentração, baixa performance escolar, pensamentos agressivos, desordem emocional. E queridos, pais, meninos e meninas, se você não está ganhando com o seu tempo, alguém está ganhando através do seu tempo. A indústria do videogame é uma das maiores indústrias, indústria bilionária no mundo. Enquanto os nossos filhos não estão produzindo nada, existe uma indústria programada e produzida para, através do tempo do seu filho, ganhar dinheiro com isso. Essa semana eu fiz questão de revisitar um filme que eu gosto muito, Mãos Talentosas, um filme biográfico de Ben Carson. Existe uma cena, e eu gosto muito de ver essa cena. A sua mãe, a mãe do Ben Carson, mãe sem o pai, muito pobre, não sabia ler e escrever, vivenciando um drama de depressão, passando por problemas familiares com os meninos, ela consegue um trabalho de housekeeper, foi fazer limpeza na casa. Em algum momento ela está tirando o pó de uma sala, se você assistiu você vai se lembrar, ela está tirando o pó de uma sala, e quando de repente ela olha assim, não é uma sala, é o quê? Uma biblioteca. E a imagem mostra ela olhando assim, ela vê que do chão até o segundo andar daquela sala, livro por todos os lados, e ela vai tirando o pó de tudo aquilo, e de repente ela começa a tirar pó de alguns livros e percebe que por debaixo da pilha de livros, o que tinha ali dentro? Uma televisão, que está totalmente escondida e abafada pelos livros. E é exatamente nesse momento que a chave da mente dela muda. E ela chega em casa, vê os meninos assistindo televisão e fala para os meninos que não tem mais televisão. Agora eles têm que ler, fazer book report, ir para a biblioteca, e ali começa todo um processo de transformação na vida daquelas crianças. E queridos, sem contar que o videogame tem sido causa de um excesso de egoísmo na vida dos nossos filhos. Já somos egoístas por natureza, mas devido a estarmos com o controle nas mãos por muito tempo, nós nos trancamos dentro de nós mesmos. E mesmo aqueles que são muito comunicativos, ainda assim, não conseguem mais abrir o mundo da própria existência para um outro. E finalmente, queridos, eu gostaria de dizer o seguinte a você, sobre videogame. Algumas coisas para ficar bem claro. Uma delas, pastor, eu acho que se a gente regular o tempo, se colocar só um dia, um horário, determinados jogos, é um bom caminho. Me permita usar uma ilustração que você conhece, mas o princípio por detrás dela é importante nesse momento aqui. Um dia Satanás chegou para um jovem e falou assim: amigo, vamos fazer um trato? Eu te dou tudo que você quiser. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mansão, eu vou te dar carro, vou te dar piscina, vou te dar dinheiro, barra de ouro, você vai ser bonito, forte, tudo vai dar certo na sua vida. Em contrapartida, eu quero apenas um preguinho na sala principal da sua casa. Só isso, tá bom, feito o trato. E o rapaz ganhou carro, casa, televisão e tudo que você imaginar. E um dia, desfrutando de tudo isso, ele sente um cheiro ruim na casa. E quando ele olha do terceiro andar para baixo, percebe que lá na sala principal, naquele preguinho que o diabo pediu para ele, tinha um pedaço de carniça pendurado. E se você que nasceu nos Estados Unidos não sabe o que é carniça, depois pergunta para o seu pai e para a sua mãe. E aquilo tomou conta de toda a casa. E ele foi falar com o diabo: escuta, que coisa é essa? E o diabo prontamente deixou as coisas bem claras: amigo, a casa é sua, mas o preguinho é meu e eu faço com ele o que eu quiser. E isso é nós termos algum tipo de pacto, de conciliação
com as coisas que não é de Deus. É sempre aquele preguinho pendurado ali, que a todo e qualquer momento vai exalar o cheiro da coisa ruim e do mal. E querido pai, querida mãe, com todo respeito a você, essa semana eu assisti um vídeo de um jovem rapaz que foi liberto do vício do videogame. E ele conta como foi a trajetória de se livrar desse vício. Em algum momento, de forma assim um tanto quanto triste, ele declara o seguinte: toda criança que joga um videogame, seja viciada ou não, só o joga com o consentimento e com a permissão de um pai e de uma mãe. Em última análise, nós seguramos o controle junto com os nossos filhos. Queridos, e eu queria encorajar você a duas coisas aqui nesta manhã: oração e decisão. Oração e decisão. Queria te contar uma história rápida. Um pai estava enfrentando problema com 2 filhos na adolescência. Os 2 dando muito trabalho para valer. E esse pai conta, e essa é uma história real, eu conheço o indivíduo, ele conta que nos seus horários de almoço, comia rapidinho e corria com o seu carro por debaixo de uma árvore e passava ali 40, 50 minutos lendo, na verdade comendo a Bíblia. Queria falar com Deus, queria que Deus falasse com ele, porque ele queria ver transformação na vida dos filhos. Em alguns casos ele conta que corria para a igreja, abria a porta da igreja no horário do almoço, vinha até o púlpito e orava, ajoelhado, agarrado ao púlpito. Não que o púlpito tenha algum poder, mas é porque ele gostaria de ver uma transformação real acontecendo na vida dos filhos. E ele diz: pastor, parece que quanto mais eu orava, mais o diabo eu via. Nada acontecendo na vida dos meus filhos de bom, nenhuma mudança, pastor. Mas pastor, olhando os anos, olhando uma década para frente, eu vejo e percebo hoje na vida dos meus filhos, que se tornaram o que são, que Deus estava ouvindo cada uma daquelas orações. Não foi em vão. Os meus filhos são boas pessoas, estão na igreja, se formaram, têm a sua família. Querido pai, querida mãe, não meça a sua oração pelo presente. Procure entender que a oração de um pai e de uma mãe é uma oração de uma vida, de todo um propósito. E eu queria encorajar você a pensar assim sobre decisões. Querido pai, querida mãe, um dia o seu filho, a sua filha vai crescer. Ele vai ter a chance de compreender a vida de um plano maior, de uma forma melhor elaborada. Com mais maturidade, ele vai entender muita coisa na sua vida. E no dia que o seu filho olhar para trás, que ele possa ver um pai e uma mãe que foram corajosos, assertivos, que não temeram em chamar o pecado pelo nome e tomar as decisões certas, ainda que frustraram, contrariaram, chatearam, magoaram seus filhos. Um dia o seu filho vai entender, em nome de Jesus, que aquela decisão radical que você tomou era a coisa mais importante para a vida dele. Não tenha medo de tomar uma decisão certa, ainda que possa trazer para o seu filho um profundo desgosto. E eu gostaria de falar algo rapidinho para você sobre celular e computador. Queridos, no nosso país, como em outros, para nós termos driver's license, a gente precisa de ter uma idade mínima. Eu não sei se é 16, 18 anos, o que seja. No nosso país, para comprarmos bebida alcoólica, você tem que apresentar uma identidade, ter uma idade mínima. Para você comprar cigarro, você precisa ter uma identidade, uma idade mínima. Eu não estou aqui, por favor, fazendo apologia a isso. Eu estou dizendo que socialmente, politicamente, nós convencionamos que algumas coisas precisam de uma idade mínima. Para você dirigir, para você usar determinado tipo de droga, seja bebida ou seja cigarro, existe a percepção que alguns indivíduos têm que ter uma idade mínima para isso. Eu queria te fazer uma pergunta aqui para a tua reflexão pessoal. Quais são os estragos que um carro pode fazer na vida de um indivíduo? Quais são os estragos que um cigarro pode fazer na vida de um indivíduo? Quais são os estragos que a bebida alcoólica pode fazer na vida do indivíduo? E a minha pergunta para você é: quais são os estragos que um celular e um computador pode fazer na vida de um indivíduo? Você já escutou a história de um homem, de uma mulher que abriram mão do casamento por conta de um relacionamento na internet? Você já ouviu história de gente que foi internada por vício em pornografia? Você já ouviu história de gente que perdeu a estima e a reputação por uma foto que vazou? Você já ouviu gente que se desfez da família por conta de briga em rede social?
Agora espero que você pegue tudo isso e pense numa criança de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, tendo nas mãos um computador e um celular. Você acha que o seu filho, a sua filha tem maturidade, tem condições de ter acesso a essa infinitude de possibilidades nas mãos? Eu não estou sugerindo que o Estado, a igreja ou alguém tem que controlar a idade mínima para ter celular e computador. Eu estou propondo a você, pai e mãe, a pensar ou repensar se o seu filho de 9 a 15 anos, por exemplo, tem condições de administrar um computador e um celular nas mãos. E eu queria compartilhar algumas coisas com você sobre isso. Uma delas, eu me lembro que uma vez eu fui na casa de um professor meu lá na Andrews. 3 filhos adolescentes, uma família muito querida. E estando ali eu percebi a seguinte dinâmica. Naquela casa, celular e computador só nas áreas comuns, cozinha e sala. Ninguém vai para basement, ninguém vai para quarto com celular e computador. Quer ir para o quarto, quer ir para o basement, celular na caixa do celular. Criança, menino e menina não tem autorização para ir para quarto sozinho com celular e computador. A outra casa de um professor que eu tive acesso, um homem com uma certa condição financeira, um homem, posso dizer, rico, tem um filho de 15 anos, e conversando com o meu professor, ele falou assim, não, meu filho tem celular, smartphone não. Quando eu preciso de comunicar com ele, ele comigo, a gente usa um celular que ele tem, que só tem texto e voz. Nada de aplicativo, zero de internet. E a minha pergunta para você, pai e mãe, é: será que os nossos filhos, até os 15 anos, têm condição de estarem expostos a tantos aplicativos e internet de maneira descontrolada e desenfreada? Será que os riscos, a exposição que eles estão tendo, não pode causar prejuízos presentes e futuros para a vida toda? E sabe qual é o detalhe? Uma foto, uma fala, um vídeo é o suficiente para gerar uma mudança no interior dos seus filhos, de modo que você nunca vai saber de onde veio e não vai ter como lidar e resolver com isso, porque você não conhece a razão. Eu peço em nome de Jesus que você, pai e mãe, reconsidere o que significa ter um iPhone, um iPad, um computador tranquilamente na vida dos seus filhos até os 15 anos de idade. Reconsidere isso com você. E um último ponto sobre isso ainda. Eu, infelizmente, lidei com um caso no Brasil de uma mãe e um pai queridos e bons irmãos de igreja. Uma filha na universidade muito querida, menina cristã, mas que numa brincadeira de amigas, num descuido, sabe como os nossos filhos são? Fotografou a si mesma. E essa foto fugiu do celular dela. E aí o estrago está feito. Você me entende o que aconteceu? Não quero aqui nem dar ideia. E depois a gente não consegue mais recuperar e fazer com que isso pare de circular. E você sabe que existem pessoas que tiram a própria vida por terem a sua intimidade vazada e exposta. Querido pai, querida mãe, muito cuidado com aquilo que você dá nas mãos dos seus filhos. E agora eu pergunto para você então, por que será que o ground zero no grande conflito entre Cristo e Satanás é a luta pelos corações e mentes da próxima geração? Veja o que esse livro diz para nós. Depois de estudar os padrões de fé por anos, nossa pesquisa leva a um propósito semelhante. Se as crianças não são alcançadas com o Evangelho até os 13 anos, as mudanças em sua aceitação do Evangelho depois desse momento são muito mais baixas. Já temos uma dica aqui. Por que o grande conflito se dá na mente e no coração dos nossos filhos? Porque se os nossos filhos até os 13 anos aproximadamente não tiverem a fé muito bem construída ou consolidada, fica cada vez mais difícil os nossos filhos aceitarem a Jesus Cristo. Um outro livro que eu trago para você: se uma pessoa vai se tornar cristã, há grandes chances de que o faça antes de completar 18 anos. Cerca de 3/4 de todas as pessoas que conscientemente, intencionalmente e pessoalmente escolheram abraçar Jesus Cristo como seu Salvador, o fez antes de seu aniversário de 18 anos. E a última frase: a igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Queridos irmãos, por que o grande conflito, o ground zero, é no coração e na mente dos nossos meninos e meninas? Por uma única razão:
O inimigo de Deus sabe que se ele conseguir postergar a decisão por Cristo Jesus entre os 13 e os 18 anos, ele sabe que se os nossos filhos e filhas não tiverem na centralidade das suas vidas a religiosidade bíblica, ele sabe que se os nossos filhos não forem ensinados no caminho do Senhor, não verem em nossos pais um bom exemplo, a chance dos nossos filhos e filhas nunca aceitarem a Jesus começa a aumentar. Ah, pastor, mas tem muito adulto que aceita Jesus. É verdade. Irmãos, em alguns momentos no meu ministério eu tive a oportunidade de batizar algumas pessoas que eu não me esqueço mais. Por coisas boas e às vezes por alguns lamentos também. E sabe o que eu já ouvi por várias vezes na minha vida? Pastor, por que eu não aceitei Jesus antes na minha vida? O senhor vê a minha família como está? Porque se eu tivesse aceitado Jesus antes na minha vida, eu não teria casado com quem eu casei. Não recriminando o esposo de forma nenhuma, mas por ver que hoje não é mais compatível a vida familiar com os valores que a pessoa quer. Pastor, eu aceitei Jesus, mas olha, eu joguei minha adolescência e juventude fora, eu não estudei. Eu adquiri vícios que levaram o meu tempo, o meu dinheiro, a minha saúde. Eu sei que sempre é tempo para nós aceitarmos Cristo Jesus, mas quanto mais tarde a nossa aceitação por Cristo Jesus, mais os efeitos do pecado dominam a nossa vida. E embora Cristo Jesus nos aceite, os efeitos de uma vida de pecado, de decisões mal tomadas, nos acompanham por toda a vida. Por isso que o inimigo sabe que se ele impedir e trabalhar para que os nossos filhos não o aceitem enquanto crianças, juvenis e adolescentes, inclusive, ele está tendo vantagem sobre a igreja. Porque o inimigo de Deus não precisa destruir todos os cristãos, ele precisa destruir apenas uma geração. Se ele destrói uma única geração, ele já se tornou vitorioso sobre toda a igreja. E é o que a gente tem visto acontecer. Essa semana eu vi uma estatística, 75% das igrejas cristãs norte-americanas, não é que elas não estão crescendo, elas estão tendo o quê? Um decréscimo. 75% daquilo que a gente chama cristianismo nesse país está numa linha ladeira abaixo. E em uma geração é o necessário suficiente para que a igreja se feche e se acabe. E dito isso, querido, eu quero voltar com você agora para o Daniel, livro de Daniel no capítulo 2. Daniel, capítulo 2. O versículo 1 até o versículo 3, eles contam para nós do sonho. Deixa eu tentar te contextualizar aqui. Há 2 sábados atrás eu preguei sobre Daniel capítulo 1. Daniel e seus amigos chegam na Babilônia, ano de 605. 3 anos passam, é o ano de 603 antes de Cristo Jesus e acontece o fato de Daniel capítulo 2. Abra sua Bíblia para você acompanhar comigo. Nesse contexto, o rei ainda é Nabucodonosor. E a Bíblia diz para nós que Nabucodonosor teve um sonho. Só que esse sonho se repetiu por várias vezes a Nabucodonosor. E Nabucodonosor sentiu seu coração pesado e angustiado por esse sonho. A Bíblia, quando vai falar do estado do coração de Nabucodonosor, usa a expressão titpaem, o meu coração, ele está batendo como a passos de alguém que está caminhando. Ou seja, devido ao sonho que Nabucodonosor teve, o seu coração estava batendo forte como alguém que está caminhando. Alguém que está do lado de fora de Nabucodonosor é como se pudesse ouvir o seu coração batendo. Mas por que Nabucodonosor ficou tão preocupado com o sonho? Por 2 razões. Pela mensagem do sonho e por ter se esquecido do sonho. Nabucodonosor repetidas vezes teve o sonho. Percebia que o sonho tinha uma mensagem, mas se esquecia dessa mensagem e por isso seu coração se afligia. E Nabucodonosor então ele pede para que se venha a ele alguns homens. Você está se perguntando, mas como pode alguém esquecer um sonho que se repete? Existem 2 hipóteses aqui.
Uma hipótese é a hipótese psicológica. A mensagem do sonho é tão importante e vai de forma contrária a Nabucodonosor, de forma que ele se desespera e o seu cérebro praticamente apaga diante do sonho. Uma segunda possibilidade, Nabucodonosor recebe uma amnésia diretamente de Deus. Porque no contexto babilônico, querido, os sonhos eram muito valorizados. Há registros e relatos de homens que tinham sonhos e escreviam esses sonhos no livro ou nos livros dos sonhos. Alguns chegavam a ponto de irem dormir no templo, a fim de esperar que uma mensagem divina chegasse até eles. E Nabucodonosor vivia num contexto onde alguém que tinha um sonho e se esquecesse desse sonho, era como se o próprio Deus estivesse causando isso. E se Deus causa esquecimento do sonho, é porque Deus está irado com o indivíduo. E dessa forma Nabucodonosor manda chamar um grupo de auxiliares. Quem que Nabucodonosor manda chamar? Os feiticeiros, os encantadores, os magos, homens de toda sorte, a fim de que dessem explicação para o rei sobre o seu sonho. E a gente percebe aqui que os magos e feiticeiros, que eram aqueles responsáveis por proteger os demônios do povo, a gente percebe que os encantadores, que eram aqueles responsáveis por agradar aos deuses, e a gente percebe aqui que os astrólogos, que eram aqueles que deveriam prever o futuro, não eram capazes de lidar com o sonho. E nesse bolo entra os amigos de Daniel, e o rei coloca uma ordem: se você não me der o conteúdo do sonho, e se você não me der a interpretação, vocês irão morrer. E diante desse problema, querido, o que Daniel faz? Verso de número 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O que Daniel foi fazer diante de um problema? Ele foi orar. Querido pai, querida mãe, querido menino, menina, irmão, olhe para mim. Diante dos nossos problemas, nós temos que nos fazer responsáveis por eles, não transferirmos culpa e responsabilidade para ninguém, mas ao mesmo tempo nós podemos contar com Deus que ouve as nossas orações. Não existe problema na sua vida que Deus não seja capaz de lidar. As suas orações não atormentam, não aborrecem, não chateiam a Deus. As suas orações não vão colocar diante de Deus algum caso que Ele não saiba ou não possa lidar. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele convida você a trazer tudo para Ele, porque as grandes complexidades e impossibilidades do homem são as grandes chances de Deus operar na nossa vida. Agora eu tenho uma outra pergunta para você. Quem foi o Deus ou a quem Daniel orou naquele dia? Quem que era o Deus de Daniel? Verso de número 23. A ti, ó Deus de meus pais. O Deus de Daniel era o Deus da vida dos seus pais. Querido pai, querida mãe, quem você tem apresentado para o seu filho? Qual é o Deus que você tem revelado através da sua vida ao seu filho e à sua filha? Eu vou perguntar novamente para você, quem é o Deus que você tem revelado ao seu filho e à sua filha? Porque no maior momento de desespero, de prova de Daniel, a quem ele foi orar? No Deus dos meus pais. Um dia nós pais passaremos, mas as marcas que nós deixaremos na vida dos nossos filhos serão na vida deles presentes enquanto eles viverem. Querido irmão, querida irmã, por favor, revele na vida do seu filho, da sua filha, o Deus da sua vida. Mostre para o seu filho e para a sua menina que você tem um Deus junto contigo que será na sua ausência o Deus da vida dele. E eles podem contar sim, porque se Deus atendeu a oração do papai, se Deus atendeu a oração da mamãe, Deus vai atender as minhas orações também. E Daniel então recebe da parte de Deus graça e a revelação do sonho. E qual era a mensagem desse sonho? Do que esse sonho se tratava? Esse sonho se tratava de duas partes. Uma primeira parte era a parte onde o rei viu uma grande estátua. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha os seus braços e o seu peito de prata, tinha o seu quadril e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro e os seus dedos e pés misturados de ferro e barro.
E Daniel dá a revelação, não apenas do conteúdo do sonho, mas da interpretação. Eu quero que você acompanhe comigo, passo a passo, que vamos ler aqui agora. Verso de número 28, Daniel capítulo 2, verso 28. Diz assim: mas há um Deus, na onde? Aonde que é um Deus? No céu. Primeira coisa que a gente precisa de entender aqui, querido. Quando Daniel usa essa expressão, mas há um Deus no céu, essa expressão no livro de Daniel, ela se repete por 6 vezes. Nas 6 vezes, essa expressão, ela está acoplada ou acompanhada da palavra mistério ou segredo. 6 vezes, há um Deus no céu, mistério ou segredo. Por quê? Na perspectiva babilônica, os maiores segredos e mistérios estão com os deuses no céu, e os deuses não revelam a ninguém. Mas na perspectiva de Daniel e seus amigos, há um Deus no céu que é um Deus revelador. Se Daniel é profecia, Apocalipse é revelação. Daniel sabia que Deus não faria nada nessa terra sem antes anunciar os seus. Por isso, nós cristãos adventistas do 7º dia não temos medo do futuro. Por isso nós não temos medo daquilo que pode nos acontecer. Por isso que nós não especulamos sobre o futuro, porque nós sabemos que existe um Deus que é revelador. E o futuro para um cristão adventista do 7º dia é pensar em esperança, porque nós sabemos que através da profecia, o futuro será o fim das coisas más e o restabelecimento da ordem de Deus no universo. E queridos, Daniel diz na continuidade, no verso 31, o seguinte: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram com a palha das eiras do estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu por toda a terra. Uma coisa que eu preciso destacar para você aqui no texto, nesses versos que eu li, no verso 31 e no verso 34, Daniel divide essa sessão em 2 momentos. Um primeiro momento é quando o rei está vendo uma estátua. Num segundo momento é quando o rei está olhando, verso 34, está olhando e ver que uma pedra de uma montanha é tirada contra a estátua. Por que que nessas 2 descrições Daniel usa a palavra estava vendo ou estava olhando? No original do texto, no hebraico, o verbo aqui é o verbo hassá, que significa olhar, mas é olhar numa expressão técnica para a profecia. O que Deus está dando para Nabucodonosor não é simplesmente uma visão, mas é uma profecia. E eu pergunto para você, qual que é a importância de saber que isso é uma profecia? Significa que o que está escrito é verdadeiro, é fiel e irá acontecer. E o que diz a primeira parte dessa profecia? Que essa estátua simboliza o quê? Alguns reinos. E a Bíblia descreve claramente que o primeiro reino é o reino de quem? Nabucodonosor. É interessante você notar que no texto aí aparece que Nabucodonosor é a cabeça. Tanto no aramaico quanto no hebraico, a palavra cabeça também significa primeiro ou começo. Deus está dizendo, Nabucodonosor, você é o primeiro. Você é a cabeça porque você vai começar o que eu vou descrever. E se você olha no verso de número 38, você percebe que existem algumas expressões aqui que elas se repetem em Gênesis capítulo 1, verso 28. O que tem em Gênesis capítulo 1, verso 28? Deus chegando para Adão e dizendo assim, Adão, eu criei, logo tudo isso me pertence, mas eu estou dando de presente, conferindo a você o domínio sobre todas as coisas criadas e sobre todos aqueles que têm vida. E Deus aqui usa as mesmas palavras para falar para Nabucodonosor, Nabucodonosor, eu estou conferindo a você como presente, não é seu, mas como presente você vai ter domínio sobre toda a terra e sobre tudo aquilo que se move sobre a terra. Você é o começo da história. Você representa aqui o primeiro Adão.
Se no primeiro Adão houve domínio de todas as coisas, se no primeiro Adão houve a construção de uma história, você é representado por ele. Você tem o domínio de todas as coisas, através de você a história segue. Mas acontece que, embora a Babilônia fosse ouro puro por todas as partes, inclusive na parede, Babilônia passou. E veio um outro reino, o reino da Medo-Persa. E por que o reino da Medo-Persa é representado na estátua por prata? Historicamente, quando nós pensamos em Medo e Persa, a gente logo lembra que os Medo-Persas, no seu sistema de taxação e de imposto, usavam a prata. A prata era a moeda em vigor do Império Medo-Persa para taxar e colocar imposto. E depois dos Medo-Persas, eu preciso de correr aqui com o assunto, um outro dia eu vou voltar a fazer uma série Daniel, depois vem um outro reino, a Grécia, no ventre e nas pernas, nas coxas de bronze. E por que a Grécia é representada pelo bronze? Porque no Império Grego eles desenvolveram a grande habilidade de lidar com o bronze. Inclusive os gregos foram muito sábios, porque eles pegaram o bronze e transformaram o bronze em escudo, em capacete e em armas de guerra. E sob o comando e a liderança de Alexandre o Grande, o Império Grego, ele se expandiu de tal forma que Alexandre o Grande, não é à toa o título, se tornou o mestre do mundo. E Alexandre o Grande, por sinal, desenvolveu uma técnica inteligente. Como o meu império é muito grande, eu preciso de ter domínio e hegemonia total, pegava os seus soldados, colocava os soldados para viver com os povos nativos e encorajava os soldados a se casarem com as nativas. Desse modo ele mantinha o controle e a hegemonia. Inclusive Alexandre o Grande deu exemplo ao se casar com uma princesa persa. Mas infelizmente também Medo-Persa caiu. E depois Grécia também caiu. E depois de Grécia vem qual? Roma, representado pelas pernas de ferro. E a Bíblia diz para nós que Roma tem uma característica, você pode acompanhar comigo no verso 40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços a tudo e esmiuçará. E se, querido, Grécia usou muito o bronze, Roma usou o ferro. O poderio militar de Roma foi um poderio que se alastrou pelo mundo. Roma adotou a filosofia grega, alinhou isso juntamente com seu poderio militar e expandiu o império. E a gente conhece as histórias dos Césares, que através da Pax Romana, ou seja, a paz pela força, dominou grande parte do mundo. E Roma realmente estrucidava e acabava com seus inimigos, esmagava e pisava. E sabe que Roma, segundo a Bíblia, seria o império que mais duraria nessa terra. Foram 500 anos de hegemonia, o maior período entre aqueles que o antecederam. E finalmente a gente tem os pés, que são parte de barro e parte de ferro. E aqui existe algo especial. Leia comigo o verso 41 a verso 43. Quanto ao que viste dos pés dos artelhos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com lodo e com barro. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma grande parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, de repente, enquanto a estátua vem lidando com minérios, com ferros, com metais, de repente aparece um intruso, o barro. Nós só tínhamos o ouro, a prata, o bronze, o ferro, e agora junto com o ferro nos pés e nos dedos nós temos o barro. E o texto diz para nós que esse pé, ele ainda está ligado às suas pernas, não é um novo reino, é um reino de continuidade. Um outro detalhe é que esse reino ele seria dividido, mostrando um aspecto negativo. De uma parte ele teria reinos fortes, outra parte teria reinos fracos. De uma parte ele seria rico, de uma outra parte ele seria pobre. E nós sabemos que nós estamos falando de 10 impérios que vêm depois do Império Romano. Mas a minha pergunta é, de onde vem o barro? O que o barro representa e significa? Queridos, quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que existe lá em Isaías 64, verso 8, a ideia de um oleiro lidando com barro. Todas as vezes que o barro aparece na Bíblia em contexto de criação, e todas as vezes que o barro está num processo de criação, ele está mostrando a dependência de Deus, ou seja, a ideia religiosa. Ou seja, esse último período,
quando o barro entra na história, Deus mostrando que além do poder político, entraria ali um poder religioso. Quer saber qual poder religioso é esse? No ano que vem, na série de Daniel, você vai assistir, vai saber. Mas por hoje, a gente continua. E de repente, entra a segunda parte de Daniel, mostrando sobre uma outra cena que acontece enquanto Nabucodonosor da Babilônia está olhando. E é sobre isso que eu gostaria de focar. De repente, Nabucodonosor percebe que aquela estátua grande, gigante, imponente, alta, forte, ele olha para o outro lado e percebe que de uma montanha, uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos, vai na direção dessa estátua, toca, fere brutalmente a sua base, e essa pedra esmiuça tudo aquilo que fora construído. Leia comigo Daniel capítulo 2, verso 44. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Neste reino não passará outro povo, esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber isso a Daniel, o que há de ser no futuro, como certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. Então Daniel percebe, e fala a Nabucodonosor, uma pedra cortada de um monte sem auxílio de mãos humanas, choque-se com a estátua imponente. Primeira coisa, querido, enquanto nós estamos vendo uma estátua de metal, qual que é o material desta pedra que sai do monte? De barro. Ela é um material bruto. E na Bíblia, quando nós olhamos a cena de uma pedra que se solta em material bruto, uma pedra indivisível, já há um claro contraste entre aquilo que Daniel revelou a Nabucodonosor através da estátua. Enquanto a estátua são vários materiais, implicando em vários reinos, a pedra é uma só, ela está unida e agrupada. Ou seja, esse reino que vem fruto dessa pedra, ele é um reino diferente daqueles que apareceram na estátua. Esse reino nada tem em comum com aqueles que existiam e que antecederam essa pedra. Primeira coisa que eu tenho que saber é sobre o material. Qual que é o material? Pedra. A Bíblia, quando fala de pedra, ela fala sobre 4 possibilidades do uso da pedra. Primeiro, para fazer o templo. Segundo, para fazer um altar. Terceiro, para fazer um monumento. Quarto, para que seja feito escrito, inclusive os mandamentos de Deus. Ou seja, pedra significa uma aliança com Deus. Esse reino que está vindo, ele é um reino que tem Deus como Senhor. Esse reino que está vindo é um reino para aqueles que têm uma aliança com o Senhor viverem nesse reino. Eu queria chamar a atenção tua também para um outro aspecto, sobre a origem dessa pedra. Essa pedra, ela parte de onde? Ela parte de uma montanha. Sabe que para os babilônicos uma montanha era o lugar onde os deuses moravam e habitavam. Já leu um salmo na Bíblia que diz assim: olho para os montes, de onde me virá o quê? O socorro. Meu socorro vem de quem? Havia uma ideia de que os montes eram a habitação dos deuses. Os babilônicos acreditavam que inclusive Enlil, o principal das divindades, moravam no topo do monte. E aquele monte dava suporte para a cidade onde todos os deuses moravam. Então Nabucodonosor, quando ouve falar que essa pedra saiu de uma montanha, ele logo percebeu que esse sonho falava de um reino divino. Mas eu pergunto para você e para Daniel e seus amigos, o que significava aquele monte? Sião, Jerusalém. A palavra monte para eles tinha a ideia de Sião e Jerusalém, que é o lugar onde o Deus de Israel vive e mora. Ou seja, o reino que está para vir é um reino que tem a sua origem no próprio Deus. E um detalhe especial, querido, aquela pedra que foi retirada daquele monte sem auxílio de mãos humanas, depois ela mesma se transforma em um monte. Ou seja, a origem desse novo reino, ela remete à presença e à morada de Deus. E esse reino que se inaugura através dessa pedra se transformando no monte, mostra que esse reino vai ser o reino que Deus continuará morando e vivendo. Por que eu estou te falando tudo isso? Por uma simples razão. O livro de Daniel inteiro fala sobre o grande conflito, o bem e o mal, o certo e o errado, a verdade e a mentira, Deus e Satanás, Jerusalém e Babilônia.
Sábado após sábado, de alguma forma, eu estou tentando te mostrar que Daniel está falando que nós vivemos num grande conflito. E hoje eu mostrei para você que no centro desse grande conflito está a mente, está o coração dos nossos filhos e os nossos também, que não somos melhores que ninguém, estamos expostos também às telas de computador, celular, tablet e outras coisas mais. E o inimigo de Deus sabe que se ele ganhar o nosso coração e a nossa mente, essa vida para nós será o fim de todas as coisas. Mas o que o livro de Daniel está anunciando, querido, para nós, é que o fim é de todas as coisas para essa vida. Mas existe um outro reino vindo a caminho. Esse outro reino tem a sua origem, a sua natureza e a sua matéria no próprio Deus. Enquanto Babilônia foi dada como um presente, um domínio temporário, o reino de Deus é eterno. E a minha pergunta para você é: quanto vale viver eternidade com Deus? Precifica para mim, quanto vai valer viver eternidade com Deus? Coloca um valor nisso. Pense, quanto vale, em termos materiais, nós vivermos toda a eternidade com Deus, num reino que Ele é o Senhor, no reino que o mal nunca entrará, no reino onde nós nunca nos separaremos, que nós nunca mais precisaremos brigar com a vida. Quanto vale? Quanto vale? Deixa eu te contar uma história. Lá na Turquia, existe um pedaço de terra. Não que eu estive lá, ok? É coisa que eu estudo. E esse pedaço de terra, por muitos séculos, foi possuído por aqueles da galáxia. Deixa eu pensar aqui agora no português. Como é que? Os Gálatas. Os Gálatas habitaram na planície da Galácia por séculos. Eu vou pedir para que minha família venha aqui à frente comigo, por favor. Não está combinado, mas eles vão ser para me ilustrar. E é interessante quando você olha a área, o lugar onde os Gálatas viviam, era uma planície. Não tinha ali nenhuma fortaleza natural. Não tinha montanhas ao redor. Eles também não construíram muralhas, muros, fortificações. É uma planície. E por vários séculos eles viviam ali. E você acha que viviam tranquilamente? Não. Vez ou outra, alguém vinha para tentar invadir o território deles. E quando eles percebiam, queridos, alguma ameaça de alguém querendo invadir, eles sabiam que eles tinham que ir lutar. Eles tinham que ir para a luta. E durante séculos, aqueles que viviam na Galácia, os Gálatas, não perderam uma batalha, nenhuma. E a história mostra que eles tinham um jeito muito peculiar de batalhar. Sabe como eles faziam? Os soldados se reuniam e chegavam no consenso de que tinham que ir para a batalha, eles tinham que batalhar. E então eles marcavam um dia, e nesse dia eles tinham que partir em viagem. E sabe o que os soldados faziam? Pegavam a esposa, o filho e a filha e levavam com eles para a batalha. Naquela época, lá com os Gálatas, os soldados levavam a família para o campo de batalha. E a família ia assistir a batalha. E os Gálatas iam ver a família ali. E sabe o que os soldados faziam? Antes de ir para o fronte de batalha, eles chegavam para o menino, para o filho da casa, pediam para o filho da casa olhar bem no olho, no fundo dos olhos do pai e dizer: meu filho, o pai vai lutar agora. E o pai não vai poupar uma gota de sangue, lágrima e suor. O pai vai dar vida na batalha. E meu filho, se ainda que eu faça o meu melhor, eu perder a batalha, eles vão levar você embora. E eles vão mudar o teu sobrenome. Minha filha, o pai vai lutar agora.
Se o pai ganhar a batalha, querida, a gente volta feliz para casa. Você vai de cavalinho nas minhas costas como você gosta de andar. Mas se o pai perder a batalha, você vai ter que casar com os filhos deles. Querida, eu vou para a batalha agora. Mas se eu perder a batalha, você sabe o que eles podem fazer com você. E esses homens, queridos, eles iam para a batalha. E eles sabiam que eles estariam batalhando ali por uma família, por um rei e por um reino. E sabe por que eles não perdiam a batalha? Porque quando a gente luta por uma família, por um rei, por um reino, a gente luta diferente. E durante séculos eles não perderam a batalha. E luta após luta eles voltavam para casa com a família. Queridos irmãos, o livro de Daniel mostra claramente que nós estamos em batalha. A vida não é um mar de rosa. Nós vivemos numa terra espinhosa. Existe um monte de invasor querendo alcançar o campo, o território da nossa mente, do nosso coração. Mas Jesus chama você, pai, mãe, filho, filha. Lute pela sua família. Lute pelo seu rei. Lute pelo seu reino. Existe um reino a caminho vindo para nos buscar, querido. Vai chegar um dia que os aviões vão derreter em fogo e será nos dado asas. Vai chegar um dia, queridos, que nós não mais precisaremos nos preocupar com segunda-feira ou com domingo. Vai chegar um dia que nós não precisaremos mais ficar cercando os nossos filhos com todo tipo de cuidado. Pai e mãe, vai chegar um dia que a tua última lágrima por um filho, por uma filha, vai ser quando Cristo Jesus depositar uma coroa na cabeça dele. Vai chegar um dia, esposo e esposa, que entre você e a sua esposa não vai haver nada para os separar. Existe um reino a caminho. E eu pergunto para você, quanto vale? Qual é o preço para a gente viver isso? Se você precisar de desgastar todo o seu joelho e deixar ele em carne viva, em oração pela sua família, que você o faça. Se precisar de você tomar e tiver que tomar alguma atitude radical na vida dos seus filhos, que o tome. Jesus Cristo não ensina radicalismo. A Bíblia não prega o radicalismo, mas nos encoraja a sermos radicais contra o mal. E se você ama o bem, obrigatoriamente você odeia o mal. Não existe pacto entre dois reinos diferentes. E nesta manhã eu quero chamar você pai, você mãe, você menino, você menina, você que tem a sua família no Brasil, ou você que está sozinho aqui, porque ainda não encontrou companheira, querido, lute bravamente pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua vida espiritual, lute para que você possa alinhar a sua vontade ao coração de Deus e ser só uma carne com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando este reino que tem a sua origem, a sua natureza e a sua matéria em Deus for colocado, naquele dia você vai ver que não houve nada que você se arrependeu por ter feito em nome do Senhor Jesus, do seu reino. Eu queria perguntar aqui a você nessa manhã, quais são as mudanças que nós temos que fazer na nossa vida pessoal? O que nossa casa nós temos que mudar, temos que tirar, temos que implementar? Queridos, quem teme a Deus não tem medo de nada, ao passo do que aquele que não teme a Deus tem medo de quase tudo. Tema ao Senhor, faça o certo, e Cristo Jesus, o reino da glória, irá lhe abençoar. Eu queria convidar essa minha querida igreja a nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. E pedir para que o Senhor Deus, juntamente de mim, de você, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, permita que a nossa experiência, queridos, seja uma só.
caminharmos durante esse conflito cósmico aqui nessa terra, mas certos e seguros de que a profecia é fiel, a interpretação é clara, e dentro em breve todos nós estaremos com o Senhor Jesus. Querido Deus, na história desse mundo, homens e mulheres entregaram de tudo de si, para o Senhor, para o seu reino e para a sua família. Existiram homens que não pouparam nada, mulheres que não pouparam nada, filhos que não pouparam nada, porque eles tinham bem claro, Deus, que a gente pode precificar o quanto for a vida eterna, isso não é nada. Acontece que algumas coisas, querido Pai, na nossa vida têm se colocado entre nós e o Senhor. Muitas vezes a nossa mente é habitação de um tanto de ficção. Muitas vezes as nossas mãos, Pai, estão manipulando controles, enquanto a nossa vida mesmo anda descontrolada ou rumando para o descontrole total. Alguns de nós, querido Pai, infelizmente, talvez por ignorância, por descuido ou por inocência, permitimos que algumas coisas entrassem na nossa casa, e são justamente elas que impedem o crescimento, o avanço do reino do céu no nosso lar. E ser pai é ser corajoso. Ser mãe é ser corajosa. Ser pai e ser mãe, às vezes, repousa sobre um único indivíduo. Às vezes é pai fazendo o papel de pai e mãe, às vezes é mãe fazendo o papel de pai e mãe. Querido Deus, então para esses, força dobrada, poder dobrado, o Espírito Santo em dose dobrada, e aos filhos a mesma coisa. Querido Pai, a Bíblia é clara, nós vivemos em um grande conflito, e não há espaço e tempo para brincarmos, negociarmos, baixarmos norma e guarda. Ajude a elevar, querido Pai, o nosso coração às coisas mais importantes e essenciais, aquelas que vencem a efemeridade, aquelas que vencem a finitude, que o nosso coração se volte para a breve volta de Cristo Jesus, e que isso domine tudo da nossa vida. Aqueles que estão tristes, preocupados, aquele coração que agora por dentro chora, aquele coração arrependido, aquele que está desanimado, que o Senhor o levante. Se o Senhor controla o universo, o Senhor pode cuidar de nós também. Leva-nos em paz, em segurança ao nosso lar. Continue conosco até a breve volta de Cristo Jesus. É o que eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre você e a sua família. Nós vamos ter o nosso último hino. Vou estar saindo aqui pelo corredor, me despedindo de todos vocês às portas. Que Deus abençoe. Pode. Dá a mão para o... Vamos nos colocar em pé.